Hoje, queridos, pela manhã, nós tivemos um culto muito tremendo. E a única coisa que eu lamento é que muitos jovens não estavam. Como você vem no culto das 5, você não veio de manhã. E foi um culto, eu quero comentar sobre ele, porque Deus falou poderosamente conosco. Deus usou a vida de um pastor da África do Sul, pastor Cassie Karsten, que veio especialmente no Brasil para nos falar a respeito da mobilização para a Copa do Mundo de 2014, o que as igrejas precisam entender, o que as igrejas precisam estar fazendo. E eu creio que ele veio mandado por Deus para falar para essa igreja. Nós somos muito tocados. Pessoas me procuraram no final do culto e falaram: bispo, pelo amor de Deus, repete essa palavra desse pastor, porque a igreja precisa ouvir isso. E eu louvo a Deus, porque Deus teve que trazer um pastor lá da África do Sul para Deus me dar uma resposta de algo que eu estava buscando, que eu quero ministrar para você nessa tarde. Antes disso, eu queria que você ocupasse seu lugar, você que está chegando. Quem já está sentado, feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, nosso coração, Deus, se alegra. Nosso coração é grato, Senhor, por estar na Tua presença nessa noite, nessa tarde. Obrigado pelo privilégio que temos, ó Deus, de estarmos inseridos, estarmos enxertados no corpo de Cristo, que é a Tua igreja. Obrigada, Deus, porque nós vamos tomar a ceia celebrando a nossa unidade nessa noite. Obrigada por cada irmão que está sendo enxertado, Deus, nessa santa ceia. Vai ser a primeira vez que ele participa da santa ceia. Te louvo, Deus, pela igreja que o Senhor tem nos dado. Eu te louvo pela Tua presença neste lugar. Eu te louvo, Deus, pelo culto que nós já tivemos nessa manhã. Eu te louvo pela Tua palavra, que é viva. A Tua palavra que é resposta aos nossos questionamentos. A Tua palavra, Deus, que nos direciona. A Tua palavra que nos dá, ó Deus, uma direção profética para os tempos, ó Deus, que nós vamos viver ainda. Vai nessa noite, nos fala, Senhor. Fala ao nosso coração. Ministra em nós, ó Deus. Coloque em nós um coração, Deus, propício. Um coração terra fértil, onde a Tua palavra será liberada e haverá frutos. Em nome do Senhor Jesus. Você pode dizer amém? Tem alguém que está nos visitando hoje pela primeira vez? Olha, tem bastante pessoas. Eu queria que você desse uma salva de palmas de boas-vindas. Sejam bem-vindos. O bispo vai dar os outros recados, provavelmente, no final dessa palavra. Quero que você abra sua Bíblia comigo em 1 Crônicas, capítulo 22, versos 7, 8 e 9. Primeira Crônicas 22, 7 diz: Disse Davi a Salomão: Filho meu, tive a intenção, eu tinha no coração, aí tá, como tive em meu coração o propósito de edificar uma casa ao nome do meu Deus. Porém a mim me veio a palavra do Senhor dizendo: Tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome, portanto, muito sangue tens derramado na terra e na minha presença. Eis que te nascerá um filho que será homem sereno, porque lhe darei descanso de todos os seus inimigos em paz. Portanto, Salomão será o seu nome. Paz e tranquilidade darei a Israel nos seus dias. Versículo 10. Este edificará a casa ao meu nome. Ele me será por filho e eu serei lhe serei por pai. Estabelecerei para sempre o trono do seu reino sobre Israel. Amém? Eu quero que você abra num outro texto muito parecido com esse, que está em 1 Crônicas 28. Passa um pouquinho aí. Verso 2 a 7. Isso é alguma coisa em cima que está dando barulho. É o sistema de iluminação? Já parou. Amém. Vamos lá. 28, verso 2 diz assim: Pôs-se o rei Davi em pé e disse: Ouvi-me, irmãos meus e povo meu. Era meu propósito de coração edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor e para o estrado dos pés do nosso Deus.
e eu tinha feito o preparo para edificar. Porém, Deus me disse, não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra, e derramaste muito sangue. O Senhor Deus de Israel me escolheu de toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse eu rei sobre Israel. Porque a Judá escolheu por príncipe, e a casa do meu pai na casa de Judá, entre os filhos do meu pai, se agradou de mim, para me fazer rei sobre todo Israel. E de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele a Salomão para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. E me disse, teu filho Salomão é quem edificará a minha casa e os meus átrios, porque eu escolhi para filho e lhe serei por pai. Vai lá no versículo 9 agora. Tu, meu filho, Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Agora, pois, atende a tudo, porque o Senhor te escolheu para edificares casa para o santuário. Ser forte e faz a obra. Por que eu li esses dois textos? Eu poderia ler um terceiro texto ainda em 1 Crônicas, mas eu vou deixar para depois. Porque Davi aqui está expressando, não só para Salomão, não só para os príncipes do reino, mas para todo o povo de Israel, um desejo que nasceu no coração dele, que está descrito lá em 2 Samuel, capítulo 7, verso 3 em diante. Davi acabou de ter se estabelecido como rei de Israel. Davi traz a arca da aliança, e aí um dia Davi fala para o profeta, como que pode eu morar numa casa boa, numa casa de madeira, uma casa real, um palácio, e o meu Deus, a quem eu sirvo, a arca que representava a presença de Deus, habita em tendas. E aí Davi fala assim, eu tenho um desejo muito grande de construir um palácio para o meu Deus. Queridos, eu confesso que Davi, tudo isso que Davi falou, esse desejo, essa intenção, essa vontade de edificar uma casa para Deus, é tudo que está no nosso coração. Quando eu falo no nosso coração, do meu, do bispo, dos líderes dessa igreja. Sim ou não? Queridos, nós temos clamado dia e noite, Deus nos dá um lugar nessa cidade. Quantos querem ter uma igreja 5 vezes maior do que essa? Amém? Queridos, você não sabe o tanto que nós desejamos. Você não sabe o tanto que nós estamos lutando para isso, orando por isso, buscando a Deus, buscando meios, buscando terreno. Senhor, nós queremos construir um lugar, chegou o tempo. Queridos, nós passamos uma guerra horrível, você não tem nem noção do que a guerra que nós temos por causa do aluguel desse imóvel. Nós passamos por guerras, porque cada dia é uma notícia de um carro que foi arrombado lá fora. Nós já temos alguém que está fazendo a ronda, mas mesmo assim não temos garantia de nada. Você sabe disso. Muitas pessoas têm ficado chateadas conosco, porque nós não temos o estacionamento adequado, os irmãos param em ruas aqui atrás, e os ladrões aproveitam, não é isso, pastor Paulo? Em nome de Jesus, eu amarro todo o demônio que está solto na vida dessas pessoas. Eles não vão roubar carro nenhum nessa noite, em nome de Jesus. Queridos, isso é uma guerra. E como Davi falava, Senhor, que vontade. Senhor, está no meu desejo. E o profeta ainda falou para ele, Senhor, faz tudo que está no teu coração, Davi. Só que todos os nossos planos, todas as nossas vontades, a pastora Alessandra estava falando aqui agora isso. Olha como a direção do Espírito é maravilhosa. Nem tudo que é a nossa vontade, nem tudo que é o nosso desejo, nem tudo que nós queremos, Deus vai fazer na hora que você quer. Quantos estão entendendo isso, amém? Porque Davi, quando falou para o profeta que ele queria construir uma casa, sabe o que Deus respondeu? Nós lemos 2 vezes aqui. Nananina não. Davi, você não vai me edificar uma casa. E Deus deu 2 motivos porque Davi não iria edificar a casa. Eu queria que você abrisse lá em 2 Samuel 7:8 para você entender. 2 Samuel é quando Davi fala que quer edificar a casa a Deus, e Deus dá uma resposta para ele.
2 Samuel 7:8. Olha o que Deus manda o profeta dizer para Davi. Agora, pois, assim dirás a meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, tomei-te da malhada e de trás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Eu fui contigo por onde quer que andes, eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar, e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes, desde o dia que mandei houvesse juízo sobre o meu povo Israel. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os seus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Olha aqui para mim, para você entender. Quando Davi pede para Deus, fala para o profeta, eu vou edificar uma casa para Deus. Deus fala, não. Primeiro, porque eu te chamei das malhadas. Fala para Davi que eu tirei ele de trás das ovelhas. Porque eu tenho um propósito para a vida dele, que é estabelecer o reino de Israel. Guarda isso no seu coração. Quando eu li esse texto, Deus está falando assim, olha, eu chamei Davi para ser príncipe, para Davi constituir uma nação. Eu chamei Davi para estabelecer essa nação num lugar, para que essa nação não seja mais afligida. Eu chamei Davi para estabelecer um reino, que é o reino de Israel. E o segundo motivo porque Deus não deixou Davi construir uma casa, ele falou 2 vezes no texto que nós lemos. Porque a Bíblia fala que Davi era um homem de sangue, porque Davi fez grandes guerras, Davi derramou muito sangue dos inimigos. E a pergunta é, para estabelecer o reino, Davi precisava ter vencido os inimigos, sim ou não? Precisava, queridos. As guerras que Davi fez foi a mando de Deus. As guerras que Davi fez, foi Deus que fez Davi prevalecer. Todas as guerras que Davi participou, é porque Deus estava à frente, fazendo com que o reino dele, o reino de Israel, fosse estabelecido. E quando eu li esse texto, e eu orando no sentido de nós queremos construir uma casa, estou falando fisicamente para Deus, eu falei, Deus, mas nós vivemos em guerras, sim ou não? Quantos aqui vivem em guerras? Em guerra contra o mundo das trevas, amém? Em guerra contra o pecado. Nós vivemos em guerra até mesmo contra as pessoas, irmãos, ex-irmãos nossos, né? Que às vezes nos acusam, e entram em guerra contra a gente. Queridos, todo dia é uma guerra. E eu falei, e aí, Deus? O Senhor não deixou Davi construir a casa, porque Davi era um homem de guerra. E eu quero declarar hoje, para que você entenda, você é homem, você é mulher de guerra, você faz parte de um exército, você pode dizer amém? Nós não estamos em tempo de paz. Pode aplaudir ao Senhor, entenda isso. A pergunta é, Deus não queria que Davi edificasse, vou reformular a pergunta. Deus não queria uma casa para ele? Não era vontade de Deus ter um templo para ele? Era. Tanto era que Salomão construiu um palácio para Deus. Quantos creem que Deus quer dar um lugar novo para nós aqui? Eu creio. De todo o meu coração, queridos. De todo o meu coração eu tenho buscado isso. Só que eu quero te falar algo que Deus falou no meu coração nessa manhã. Por que Deus ainda não nos deu um lugar? Por que Deus não deu uma casa, não permitiu que Davi edificasse uma casa ao nome dele? Não é porque Deus não quer, mas é porque Deus tem uma prioridade. E a prioridade dele é estabelecer o reino. É estabelecer o reino dele aqui nessa cidade. E o reino não fala de 4 paredes. O reino fala de pessoas convertidas, salvas, para a glória do nome dele. Amém? A prioridade de Deus é estabelecer o reino, meu querido. Pode aplaudir o Senhor. Estabelecer o reino requer guerra. Requer guerra contra as trevas. E por que eu falei para você que eu ia citar da palavra de hoje de manhã, que o pastor que esteve aqui, pastor Cássio,
ele começou a palavra falando: vocês estão preparados para o que vai haver na Copa do Mundo aqui no Brasil? A outra pergunta que ele fez: por que Deus permitiu que em 2014, o maior evento um dos maiores eventos mundiais aconteça aqui no Brasil, e em 2016 as Olimpíadas serão aqui? O que você acha que tem no coração de Deus? Ou você não está preocupado que está no coração de Deus? Ele começou a dizer que, por que será que Deus elegeu o Brasil entre todas as nações? O que Deus tem em mente? E aí ele falou que nós não estamos preocupados com o que Deus tem em mente, porque nós estamos preocupados com o que está na nossa mente. Nós viemos na igreja para solucionar os nossos problemas. Nós viemos na igreja e estamos preocupados com os nossos sonhos. Nós oramos na igreja e falamos: Senhor, faz um milagre na minha casa, um milagre na minha família, cura aquela pessoa. Nada de errado orar assim, queridos. Mas, queridos, será que nós paramos para perguntar a Deus o que o Senhor quer para a minha vida? O que o Senhor quer para a minha família? O que o Senhor quer para essa nação nesse ano de 2014, nesse ano de 2016? Ou você só acha que Deus quer que o Brasil ganhe a Copa do Mundo? Eu acho que a última preocupação de Deus é se o Brasil vai ganhar ou vai perder. Mas eu creio que Deus está preocupado que o reino dele seja edificado nessa nação. E que dessa nação saiam pessoas que vão... Ele estava falando que o que está no coração de Deus é que 2014 a Copa é aqui. 2018 a Copa será na Rússia. E depois em 2022 a Copa será em Catar. E ele começou a falar da realidade dos jovens daquelas nações. Queridos, tem um propósito de Deus para que a Copa aconteça aqui. E esse propósito é a igreja se levantar para estabelecer o reino dele no Brasil e em todas as outras nações. Para que as nações que sejam edificadas e ganhas para Jesus. Queridos, sinceramente eu nunca tinha pensado nisso. Porque, sabe por quê? Nós estamos no nosso egoísmo pensando: Deus, eu quero construir uma casa para o Senhor. Eu quero, Senhor, um lugar para mim. Senhor, realiza o nosso sonho de ter um lugar próprio. E eu quero te dizer que eu entendi o texto de Davi agora. Que Deus falou para mim, agora que eu falo nessa manhã, que Deus falou claramente: não é tempo de edificar casa, é tempo de estabelecer o reino. Porque o reino é muito maior do que a casa. Você está entendendo? Diz amém. O reino de Deus, estabelecer, ganhar vidas, levar a salvação, está muito à frente na mente de Deus do que estabelecer uma casa. Não estou dizendo com isso que Deus não nos dará uma casa. Não sei quando Deus vai dar. Que Ele vai dar, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Só que nós estamos nos tempos de guerra. E aí ele falou, essa palavra eu tenho que reproduzir depois, que ele falou que nós na guerra precisamos, os guerreiros de Davi, eles batalhavam com as duas mãos. Quantos sabem disso? Eles tinham habilidade na mão direita e na mão esquerda. A Bíblia fala que o menor deles valia por 100, o maior por 1000. E que essas habilidades, que o exército de Davi tem, as habilidades que Deus espera que nós tenhamos nessa guerra, nessa conquista, nesse estabelecimento do reino. Só que ele diz que nós estamos trabalhando só com uma mão. Porque nós temos o evangelho, nós temos a palavra, nós temos a salvação, nós temos a intrepidez, a coragem. Quantos aqui tem? Só que na outra mão nós não temos algo que se chama comunicação. Eu nem vou fazer essa pergunta aqui, que eu também vou passar vergonha. Quantos de nós sabemos falar inglês? Nós estamos... Queridos, nós temos 2 anos para ficar habilidosos nessa prática. Você pode dizer amém? Deus vai usar a sua vida para evangelizar os povos, em nome de Jesus, não só no Brasil. Presta atenção nisso. Olha o que esse pastor disse. O que o Brasil precisa é enviar missionários para a Rússia, para o Catar, para o Japão, que vai ser a próxima Olimpíada após o Brasil. E Deus tem enviado esses povos aqui
para que eles possam ser tocados pelo Evangelho, porque o Brasil é o lugar do avivamento. Você pode dizer amém? Queridos, olha a visão de Deus para a coisa. Nossa visão é tão limitada, a visão de Deus é tão ampla. E aí, nós vamos edificar a casa para o Senhor? Sim ou não? Abra sua Bíblia em 1 Crônicas 22 de novo. 1 Crônicas. O que nós vamos fazer enquanto isso? Enquanto nós estamos estabelecendo o reino. Enquanto nós estamos ganhando vidas para Jesus. Enquanto Deus não nos dá a oportunidade de edificar a casa. 1 Crônicas 22. Ai, Jesus. Verso 9. Olha o que Davi diz. Lá no versículo 14, por favor. Eis que, com penoso trabalho, preparei para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro, 1.000.000 de talentos de prata, e bronze, e ferro, em tal abundância que nem foram pesados. Também madeira e pedras preciosas, cuja quantidade podes aumentar. Fala para a pessoa do seu lado, enquanto nós estabelecemos o reino, nós nos preparamos para a edificação da casa. Você pode dizer amém? Deus falou para ele, Davi, você não vai edificar a casa. Deixa eu te contar um segredo. Os últimos 10 anos da vida de... Olha aqui para mim, depois a gente vai receber o pastor Gabriel. Nos últimos 10 anos da vida de Davi, ele passou esses 10 últimos anos fazendo preparativos para a casa do Senhor. Sabe por que nós não vamos edificar agora a casa do Senhor? Porque Deus precisa nos dar esses preparativos. Você pode dizer amém? Quais preparativos? Primeiro deles, a Bíblia diz que Davi fala para Salomão, o que Deus tinha falado para ele, que Salomão teria descanso. Salomão seria um homem de paz. Eu quero dizer que Deus vai nos dar paz para poder edificar o reino dele. Você pode dizer amém? A casa dele. Você pode dizer amém? A outra coisa que Davi falou para ele é que Deus iria prosperá-lo. Olha que versículo tremendo. O bispo vai ler esse versículo daqui a pouco para tirar a oferta, porque eu achei tremendo demais. 1 Crônicas 29:16, Davi está falando da preparação do templo, dos preparativos para edificar a casa. E ele diz assim, Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda sua. Presta atenção na palavra que eu vou liberar na sua vida. Nesses próximos anos, Deus vai te prosperar. Deus vai te enriquecer. Para quê? Porque toda a prosperidade que nós precisamos para edificar a casa dele, Deus vai derramar na sua vida, para que você possa dar voluntariamente, para que você possa ajudar nessa edificação. Tudo que a obra precisa, Deus vai derramar na sua vida. Olha que versículo tremendo. A Bíblia fala que tudo vem da mão dele. É o próprio Deus que vai derramar sobre a sua vida. E a Bíblia fala depois nesse texto que o povo dava voluntariamente. Deus vai nos dar paz. Deus vai nos dar prosperidade. Mas eu quero te falar de um outro preparativo que Davi fala, volta em 1 Crônicas 22:19. Tem um outro preparativo que Davi enfatiza com Salomão. E eu quero me deter nisso. Eu vou falar rapidamente, mas... 22:19, 1 Crônicas, Davi fala para Salomão, disponde, pois, agora, o coração e a alma. 1 Crônicas 29, de novo, 19 também. Aqui ele está orando para Deus e ele pede algo para Deus e fala, a Salomão, meu filho, dá coração íntegro, fala comigo, coração íntegro, para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos, os teus estatutos, fazendo tudo para edificar esse palácio para o qual tenha providenciado, ou para o qual providenciei. Deus vai nos dar paz no tempo da edificação. Deus vai derramar prosperidade sobre a sua vida. Mas Deus requer um outro preparativo, que ele fala para Salomão. Ele falou em 3 vezes em Crônicas.
Aqui é numa oração ele fazendo a Deus, dizendo: dá a meu filho Salomão coração íntegro. Fala comigo, coração íntegro. Por quê? Enquanto não chega o momento de nós edificarmos a casa de Deus, enquanto nós estamos estabelecendo o reino, existe um requisito fundamental que se chama coração íntegro. Íntegro é sinônimo de inteiro, completo. Segundo Aurélio, significa inteireza, respeito aos princípios, retidão, que não se deixa corromper, que não aceita suborno, subterfúgios, não faz uso de regras escusas, meias verdades. Coração inteiro é coração 100%. Full em inglês, né? Coração íntegro. Queridos, por que eu tenho que conservar o meu coração íntegro? Por que o meu coração tem que ser inteiro, completo, reto? Por quê? Eu quero te dar alguns motivos. Abra sua Bíblia em Lucas 11, 17. Isso aqui é um princípio que Jesus usa num momento de guerra espiritual. Jesus estava expulsando demônios aqui, e alguns se levantam e falam que Jesus estava expulsando demônios pelo Beelzebu, que Jesus era um deles. Aí Jesus diz, a Bíblia diz assim no versículo 17, sabendo ele que se lhes passava pelo Espírito, disse-lhes, isso aqui é um princípio, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, ou será assolado, e toda casa dividida sobre ela mesma, e casa sobre casa cairá ou ruirá. Fala comigo, todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e toda casa dividida em si mesma ruirá. Jesus fala um princípio aqui muito interessante, que ele está falando da divisão. Ele está falando que tudo que tem divisão, tudo que não está junto, tudo que não está unido, ele reforça esse princípio no versículo 23, quando ele diz, aquele que comigo não ajunta, espalha. Queridos, e toda divisão leva a destruição e ruína. Toda divisão é o início de uma ruína. E essa é a estratégia mais usada por Satanás para destruir um reino, uma família ou uma igreja, que é a divisão. Por quê? Porque quando nós estamos separados, nós estamos o quê? Vulneráveis, fragilizados. Toda vez que nós estamos separados, nós estamos enfraquecidos. Né? Já diz o ditado popular, a união faz e faz açúcar também. Bobeirinha, né? Esse foi bobo demais. Mas todo propósito da divisão é enfraquecer. Mas você fala para mim, mas a bispa, Jesus estava falando da divisão de reinos, divisão de casa. Você está falando de divisão de família, divisão de casamento. O que tem a ver isso com o que eu estava falando? Agora você vai entender. Toda divisão no exterior começa com uma divisão no interior do homem. Toda divisão num casamento começa quando a divisão está no coração de um dos cônjuges. Quantos estão entendendo isso, amém? Toda divisão de uma família começa quando existe divisão no coração de um deles, ou de todos deles. Queridos, e por que Davi então frisava para Salomão? Por que Davi orava, Senhor, dá ao meu filho um coração íntegro? Porque Davi sabia que se Salomão fosse uma pessoa dividida, se Salomão não tivesse um coração inteiro, o reino iria acontecer o quê? Ser dividido. Não ia subsistir. Quantos estão entendendo, amém? Vou te dar um outro exemplo. Daniel, capítulo 5, conta a história de um rei chamado Belsazzar. Belsazzar era filho de Nabucodonosor. E esse homem, um dia, resolveu fazer uma farra com os utensílios do templo, que eram santos. Ele lá mandou buscar
a taça de ouro que usava no templo, que era de Deus, consagrada a Deus. Ele mandou buscar o teclado, o microfone, que era de Deus, de fazer culto, e fez uma festa profana. No momento que esse homem estava fazendo aquela festa, a Bíblia fala que apareceu uma mão que escreveu algo na parede. E a inscrição era Mene, Mene, Tekel, Parsim. O que significavam essas inscrições? Ninguém sabia. Mandou chamar Daniel, que era profeta de Deus. E Daniel vem e traduz para aquele rei. E a tradução era: Mene, Mene, contado foste os teus dias. Mene significa pesado fostes na balança. E Parsim significa dividido foi o teu reino entre os persas e os medos. Presta atenção. Toda vez que no coração do ser humano existe uma divisão que faz ele profano, mas tem hora que ele é santo. Ou ele toca nas coisas santas com o coração profano. Estão entendendo a divisão? Qual é a consequência disso? O reino dele foi dividido. E naquele dia Belsazar morreu. Naquele dia o reino dele foi dividido. Fala comigo, misericórdia. Davi sabia disso, por isso Davi falou: Deus, dá um coração íntegro para o meu filho. Porque se ele não tiver um coração íntegro, ele não terá um reino estabelecido. Deixa eu te falar uma coisa sobre a pessoa dividida. Quando eu falo de um homem dividido, eu lembro muito de Tiago, capítulo 1, verso 8, que a Bíblia diz assim, que é um homem de coração dobre, ou um homem de coração dividido, inconstante em todos os seus caminhos. A Bíblia está tratando aqui do homem que uma hora tem fé, mas na outra hora ele duvida. Olha a divisão. Uma hora ele crê nas promessas de Deus, outra hora ele duvida. E a Bíblia diz: não pense tal homem terá de Deus alguma coisa. Não pense que ele vai receber de Deus porque ele tem ânimo dobre. Ânimo dobre significa que ele tem duas decisões ao mesmo tempo. Ele tem duas escolhas, ele tem duas ênfases dentro do coração dele. E o coração, se você não sabe, é a sede das nossas escolhas, das nossas decisões, da nossa vontade. Quer ver uma outra coisa sobre a decisão dividida? A pessoa que tem um coração dividido, ela não consegue eleger o que é principal, o que ela quer da vida. E a minha decisão, queridos, e eu quero te falar a coisa que mais divide o meu coração, que divide o nosso coração, se chama argumentos malignos, que foram plantados no nosso coração desde que nós somos crianças. A nossa decisão é formada, pautada em argumentos, em informações que nós recebemos desde criança. Olha só, uma pessoa que converteu e crê na palavra de Deus, mas que toda a formação dela desde criança, ela ouviu frases tipo: a Bíblia é escrita por homens, a Bíblia não é verdade. Você vai crer em coisas que o papel... Né, tem um ditado que o mundo fala assim: o papel aceita qualquer coisa, você vai crer nisso e dizer que é a palavra de Deus? Essa pessoa que abrigou esse argumento maligno, por mais que ela creia, se ela não resolver esse argumento, e não, vamos dizer assim, extirpar esse argumento, o coração dela fica dividido. Quantos estão entendendo isso, amém? Vou te dar um outro exemplo. Alguém que foi criado numa casa, eu fui criado numa casa que eu sei que eu estou falando, em que o casamento dos pais não deu certo. Essa pessoa, ela fica com um argumento muito forte na alma dela que casamento não funciona. Ela fica com um argumento muito forte no coração que casamento não é uma, vamos dizer assim, uma entidade falida. E o que acontece? Por mais que ela converta e que ela venha para o reino de Deus e que ela experimente de Deus, o coração dela é dividido em relação ao casamento. Quantos estão entendendo? Diz amém? E aí a decisão dela, uma hora ela crê, uma hora ela não crê, uma hora ela quer, outra hora ela não quer. Querido, se existem argumentos na tua alma que estão dividindo o teu coração, querido, você precisa entregar isso diante de Deus. Você precisa pedir para Deus
mudar a tua mente. Por isso que a nossa mente precisa ser transformada, porque senão o teu coração é dividido. E se o teu coração é dividido, tua família não vai subsistir, a tua casa não vai subsistir, o reino que nós estamos estabelecendo não vai subsistir. Fala comigo: Senhor, dá-me um coração íntegro. Eu quero falar a última coisa, é o último texto que eu vou citar. Deuteronômio capítulo 20, verso 5, fala das leis da guerra. Para você entender o que divide o nosso coração. Não precisa abrir não, olha aqui para mim. A Bíblia fala que os sacerdotes chegariam para o povo que ia para a guerra e falariam: olha, sejam valentes, não tenham medo. E depois no capítulo 20, verso 5, fala que os oficiais chegariam para o povo e diziam assim: quem que construiu uma casa e ainda não morou nela? Volta para trás. Quem que plantou uma vinha e ainda não desfrutou dessa vinha? Volta para trás. Quem casou e ainda não foi para a lua de mel? Volta para casa. Por quê? Isso eu quero ler. Por quê? Porque ele fala de novo do coração. Olha o que ele fala. Deuteronômio 20. Olha só, 20, verso 8. E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: qual homem medroso e de coração tímido? Vá, torne-se para casa, para que o coração dos seus irmãos não se derreta como o seu coração. Olha aqui para mim. Por que ele mandava voltar essas pessoas? Quem construiu uma casa, quem plantou uma vinha e quem casou. Porque o coração estava dividido com seus próprios interesses. Presta atenção. Ah, eu construí uma casa. Eu fiz um negócio, arrumei um novo emprego. Eu acabei de casar. Se essas pessoas fossem para a guerra, o coração dividido delas, a Bíblia fala que o coração delas iriam derreter. E sabe qual que é o perigo disso? Contaminar os outros, soldados da guerra. E aí uma guerra seria perdida por causa de pessoas com o coração dividido. Eu quero dizer para você, nós estamos em guerra. Nós precisamos de guerreiros de corações íntegros, amém? Se você está nessa guerra para edificar o reino de Deus, e daqui uns dias nós vamos construir nosso templo, nosso lugar, eu quero dizer, Deus precisa de homens e mulheres que permaneçam com o coração íntegro. Você pode aplaudir o Senhor e ficar de pé no seu lugar? Eu não sei o que você está construindo, o que você está intentando construir. Nós como igreja, nós queremos muito construir uma casa para Deus. Mas a palavra de Deus tem dito, é tempo de edificar o reino. Enquanto isso, os preparativos para a construção da casa, o próprio Deus vai nos fornecer, amém? É Deus que vai dar o descanso de todas as guerras, é Deus que vai trazer a prosperidade na sua mão. Deus vai trazer abundância, você se prepare, viu, meu irmão? Deus vai trazer abundância na sua mão, e você vai lembrar dessa palavra. Deus vai te prosperar. Deus precisa te prosperar, para que Deus não vai levantar ninguém lá do mundo para nos ajudar, viu? Deus vai te prosperar, amém? Deus vai te prosperar, você recebe essa palavra? Deus vai te prosperar, porque Deus vai te usar para nós edificarmos uma casa para Ele. Mas enquanto isso, Deus procura corações íntegros, corações completos, inteiros. Eu queria que você fechasse os teus olhos, que nessa noite você pedisse que o Espírito Santo sondasse o teu coração. Queridos, o diabo, desde o dia que você nasceu, ele tem plantado argumentos contrários à palavra de Deus. Argumentos contra a fé, argumentos contra a igreja, argumentos contra a família. Desde o dia que nós nascemos, o Satanás é tão traiçoeiro que ele
muitas vezes aproveitam de momentos de fragilidade nosso, de crise, problemas que nós estamos enfraquecidos. E aí ele planta um argumento maligno, um pensamento contrário. Queridos, é necessário que esses argumentos sejam expostos, viu? Não ignore esses argumentos, não. Você precisa confrontar, porque enquanto você não confrontar, você não vai ser uma pessoa inteira em Deus. Você precisa confrontar esses argumentos com os argumentos da palavra. Você precisa tomar uma decisão de rejeitar esses argumentos na sua vida. Fala comigo, Senhor Jesus. Nessa noite de ceia, sonda o meu coração. Conhece, Senhor, todos os meus pensamentos. Senhor Jesus, como Davi orou, eu te peço, dá-me um coração íntegro, inteiro, completo, crente, fiel. Dá-me um coração como o coração de Jesus, que era íntegro, que era reto, que era perfeito. Dá-me um coração pronto para fazer a tua vontade. Senhor Jesus, eu entendo a tua vontade e eu estou nessa guerra para estabelecer o teu reino nesses dias, na minha cidade, na minha nação, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor. Nós vamos louvar o Senhor. Levanta a sua mão e diga isso ao Senhor. Louve, adore, exalte o nome dEle. Diga ao Senhor. Aleluia. Como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer. Eis aqui. Usa-me. Levanta suas mãos para o céu e diga comigo: Senhor Jesus, eu quero ser usado por Ti, e eu quero ter
um coração igual ao teu, inteiro, pronto, disposto, aberto para te servir. Que não haja em mim nenhum coração dividido, um coração que perde, que não retém o melhor de Deus. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor? Aleluia! Queridos, quantos receberam essa palavra no teu coração? Uma palavra ungida, forte, amém? Nós vamos louvar o Senhor mais uma vez, aproveitando nosso irmão, pastor querido Gabriel Duarte, que está em Belo Horizonte hoje, passando por aqui com a sua digníssima